Especial Entrevista. Especial Entrevista. No ar, Jaime Valente. Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos à emissão da Especial Entrevista desta quinta-feira, dia 25 de setembro de 2025. Especial, duplamente especial, Especial Entrevista, Especial Autárquicas 2025. Vamos aqui fazer uma vez mais o comentário, não dos, porque ontem só houve um, mas do debate de ontem, que aconteceu às 20 horas, como habitualmente. Antes disso, dizer-vos que estão 20 graus de temperatura média na nossa região e que somos a Antena Vareira, emitimos nos 98.7 da frequência modulada para toda a região do Ovar e estamos no mundo em direto 24 sobre 24 horas, basta apontar para radioavfm.net. Como habitualmente em Especial Entrevista, também nos encontra em facebook.com/radioavfm. Ontem tivemos então o debate entre Flávio Costa do Chega e Mário Manaia do Bloco de Esquerda. O tema foi Direitos Sociais e Inclusão Local. Hoje vamos então ter os comentários do nosso painel. Voltamos a receber o João Balreira e também o Paulo Rodrigues. Boa tarde aos dois, bem-vindos e obrigado mais uma vez. Boa tarde. Obrigado também à Antena Vareira por mais uma vez nos abrir as portas para podermos comentar os debates dos candidatos ao nosso município. Quero cumprimentar o Jaime, obviamente, o meu amigo aqui, o parceiro esqueci-me. Paulo Rodrigues. O Paulo ou Fernando? É porque ele é Fernando Paulo. Fernando Paulo, mas é mais conhecido por Paulo. É. O Paulo também, é a primeira vez que estou com ele, obviamente que vai correr bem, e vamos tentar esclarecer o nosso auditório, que a quem aproveito para cumprimentar uma vez mais, acerca daquilo que ontem se passou e de como os candidatos se comportaram, digamos assim. Muito bem. Paulo. Boa tarde Jaime, boa tarde João. Um cumprimento ao nosso auditório e a quem nos está a ver através das redes sociais. Muito bem. Vamos então avançar para os comentários. O tema, como eu já tinha referido, foi Direitos Sociais e Inclusão Local. Flávio Costa do Chega e Mário Manaia do Bloco de Esquerda esgrimiram argumentos e, se calhar, hoje vamos começar pelo João. João, quem esteve melhor, para não dizermos quem ganhou e quem perdeu, quem esteve melhor ou quem se destacou e quem brilhou menos, digamos assim. Pois, mas eu posso mesmo dizer quem ganhou e quem perdeu, porque na minha opinião não ganhou nenhum, nem perdeu nenhum, isto é, acho que de facto houve aqui uma grande aproximação, podemos dizer que foi um empate, digamos assim. O que estás a dizer é que os opostos atraem-se então. Pois, ou pelo menos equivaleram-se nos argumentos que trouxeram, não é? E portanto eu queria começando rapidamente por uma breve resenha. Eles incidiram muito nos diagnósticos da situação dos diferentes temas, foram buscar dados estatísticos, infelizmente alguns deles não dados estatísticos locais, mas dados estatísticos nacionais, e a partir daí desenvolveram as suas argumentações e as suas propostas. Relativamente às propostas, elas não foram tantas assim. Acho que deviam ter sido uma contribuição mais rica em termos de propostas, nomeadamente propostas execuíveis a nível municipal, já que algumas delas, enfim, foram generalidades no sentido de intenções, não é? Mas pouco concretizada a forma como elas seriam levadas à prática e até, portanto, como e quando, portanto, careceu aqui de alguma densificação, de alguma pormenorização para que as pessoas pudessem perceber melhor e até para credibilizar mais as referidas propostas. Notei, de um modo geral, que faço notar que aquilo que, na minha opinião, já foi ontem, no comentário que fiz ontem, e hoje volto a referir que o Flávio contrasta muito com aquilo que o partido que ele representa tem vindo a mostrar a nível nacional, no sentido de ser uma pessoa moderada, ponderada e que mesmo quando provocado, digamos assim, reage de uma forma contida. Já em relação ao Mário Manaia,
mostrou de facto mais experiência, vinha com mais documentação, embora ela, como digo, muita dela fosse a nível nacional e até com alguma carga ideológica, mas vinha com muito mais documentação e apresentou-se de uma forma mais, digamos assim, mais à vontade, no sentido de notar a experiência que tem e que o Flávio ainda está, digamos assim, a dar os primeiros passos, penso eu, na atividade política. Sim, eu penso que até ainda ontem referi, não tenho a certeza, nós tivemos neste conjunto de debates 2 estreias absolutas, que foi precisamente Flávio Costa e Lígia Pod. Nunca tinham feito debate público, claro, digamos, político. Pois. Provavelmente já estiveram noutras iniciativas públicas, mas político foi a estreia e, portanto, sim, há aqui um caminho. Adquire-se com a repetição, não é? Isto não é muito fácil, sim, não é fácil para quem inicia. Claro que sim, claro que sim. Paulo, força. Eu aqui sou forçado a partilhar a opinião do João, porque realmente depois daquilo que vimos ontem, achei que houve aqui um equilíbrio. Houve subtemas em que eu achei que o candidato Mário Manaia esteve um bocadinho mais à frente, mas também houve outros em que eu achei que o candidato Flávio Costa esteve bem também. Concordo com o João também quando ele diz que foram apontadas algumas medidas, mas muito genéricas, não há explicação de como as concretizar, e os dados que foram trazidos são interessantes, é certo, mas são mais de nível nacional do que de nível local, embora haja aqui alguns de nível local. Uma nota que eu também achei curiosa foi a forma como o Mário Manaia introduziu o debate com o voto de congratulação, neste caso pelo reconhecimento do Estado da Palestina, sim, feito pelo nosso governo. É uma intervenção marcadamente política e marcadamente intencional, sim, que acho que deu logo para dizer ao que vinha, por assim dizer. Certo. Depois, achei também curioso porque houve aqui algumas alfinetadas que o candidato do Chega de alguma forma respondeu de uma forma contida, como disse o João, mas não deixou de responder, sim, e não as retribuiu. Achei que o debate foi muito cortês desse ponto de vista e equilibrado, e assim como acho que nenhum dos candidatos se notabilizou em relação ao outro. Portanto, consideramos aqui um empate. O que é que vocês acham? Ambos falaram dessa questão dos números de cariz nacional que são trazidos para o debate. Esses números funcionarão aqui às vezes como uma alavanca de raciocínio, quer dizer, já que não há locais, vamos buscar os nacionais para incluir no raciocínio e justificar o que eu vou dizer ou o que eu estou a dizer neste momento? Pois, provavelmente servirá, por um lado, para, digamos assim, encapotar, digamos assim, se calhar a falta de propostas ou de ideias, digamos assim, que se tem verificado a nível local e, portanto, a falta de facto, de propostas concretas para a população do Conselho. Por um lado pode ter essa função, por outro lado uma função de alavanca, no sentido de introduzir, digamos assim, uma ideia que tem sido defendida pelos respectivos partidos a nível nacional e a partir daí avançar com a sua exposição, sim, no sentido, obviamente, de enquadrar, digamos assim, a posição local dentro de uma macro-posição, neste caso do partido, a nível nacional. Isso tem-se verificado, penso que, nos candidatos que representam partidos, e tem sido comum, pelo menos aqueles, não vi todos os debates, sim, mas os que vi têm acontecido, e penso que é lógico, é óbvio que também que assim seja, não é? Que haja até porque uma questão de enquadramento da sua posição, da sua exposição, melhor dizendo, em termos, digamos, das linhas programáticas gerais do partido. E depois debitar números fica sempre bem, dá sempre a sensação de que o candidato está bem informado. Sim, tem números. Sim. Eu acho que talvez porque não há números no Conselho, ou então porque não conseguiram obtê-los, mas houve aqui um número que foi o candidato do Chega que referiu no Conselho, que foi o número de população imigrante do Conselho de Ovar. Ele referiu 3 mil. Sim. 3 mil. Esse sim. É um número local. Certo. Esse é um número local. Certo. Achei curioso. Sim. Mas pronto, aqui fica. E aliás, já agora, a propósito, também o Mário Manaia referiu e concretizou que haviam 400 sem-abrigo no Conselho e 20 mil famílias
em carência financeira. Portanto, isto são dados também locais. Sim. Referiu até que seriam 3 em cada 4 famílias que estariam em carência financeira, sem ter, digamos assim, concretizado o que é que se estava a entender por carência financeira. Por carência financeira. Aliás, essa questão do número de imigrantes já foi aqui referida a propósito de outro debate. Penso que terá sido Henrique Araújo, não tenho a certeza absoluta, pode-me estar a falhar a memória, que falou nesse número para dizer que andamos a dizer que o Ovar cresceu, mas na verdade, se não fossem os imigrantes a vir, nós já tínhamos, era menos 2.000 e não sei quantas pessoas, porque Ovar cresceu um número, salvo erro, 300 pessoas. Mas o número de imigrantes é muito maior. Mas o número de imigrantes é muito maior, portanto perdemos dos locais, digamos assim. E depois ele dizia, isto inclusive é depois, ele não dizia, eu é que raciocinei, isso depois tem implicações até na composição, digamos, do Executivo, não é? Porque o número de vereadores tem a ver com a população residente e foi, salvo erro, nas últimas eleições que foi aumentado, ou há 2 já. Penso que foi há 2, não é? Eram 8 e passaram a ser 9. De qualquer das formas, eu também penso que esta questão dos imigrantes também pode ser explanada para o contexto nacional, porque se também não fossem os fluxos migratórios que têm chegado ao nosso país, eu penso que a nossa população, que aumentou, também não aumentaria. Verdade, penso eu. verdade, sim. Somos hoje mais de tem a ver 10 um milhões. grande influxo, de facto, de imigrantes muito grande e o crescimento populacional tem-se devido, penso eu, que é isso. E haveria áreas, digamos, de comércio e serviços sem mão de obra. Comércio e serviços, indústria, a todos os níveis. Eu acho que o fenómeno da imigração é um fenómeno que temos que olhar e qualquer dirigente autárquico ou nacional vai ter que olhar para ele sem qualquer dúvida. Exatamente. Porque é um facto que está a acontecer todos os dias e está-se a impor. Claro que sim. E nós não poderemos nem conseguiremos fugir a ele. É verdade. Não, e muito menos ignorá-lo, não é? Portanto, é uma questão que tem que ser encarada, analisada e têm que ser tomadas medidas para integrar, para enquadrar, para que, de facto, os imigrantes passem a ser, digamos assim, membros de pleno direito da comunidade nacional. E se me permites, aqui, a esse propósito, o candidato Flávio Costa referiu aqui genericamente, mas referiu que há falta de programas de integração e apelou a um sentido de responsabilidade do conjunto de todas as forças políticas. Eu isso acho que, apesar de ser um chavão, mas é verdade. Isto é um problema que não pode ser resolvido só com uma força política ou 2 forças políticas. Quanto maior consenso conseguir construir à volta deste tema, acho que toda a gente vai ganhar com isso, inclusive aos imigrantes. E é curioso que ao longo de todos estes debates, essa questão do consenso já tem surgido em várias situações, com candidatos diferentes, em assuntos diferentes, que, dada a sua importância, eles consideram precisamente isso, e eu considero isso muito saudável. Aliás, acho que há muitas coisas neste país que precisam de pactos de regime, seja localmente, seja a nível nacional, e portanto, isso são bons indicadores, ao fim e ao cabo. Não é? É preciso que as diferentes forças políticas se de facto reconheçam, uma vez por todas, que há assuntos que são transversais e que têm um impacto enorme na nossa vida cotidiana e a questão dos imigrantes é uma delas. Sim. E que realmente se entendam e que se ponham, digamos assim, a analisar, digamos, afastem aquilo que os separa, não é? Ao fim e ao cabo, que dificulta o seu entendimento e partam para uma análise tranquila e ponham acima de tudo o interesse nacional em detrimento das conveniências partidárias. Mas isso muito bem. Não tem sido muito fácil a nível nacional chegar lá. Pois não. Não é? Vamos voltar ao debate. Vamos então, digamos, para comentário mais detalhado ou para uma análise dos prós e dos contras. Ok. Já agora, começando pelo tema 1, Força. Igualdade de género no Conselho, o Flávio começou por defender que a grande prioridade dele e do partido será, então, a igualdade de oportunidades. Esta igualdade de oportunidades, ele não disse, mas eu acho que se pode inferir daqui que a igualdade de oportunidades será uma igualdade à partida e que, portanto, a partir daí não haverá mais, digamos assim, discriminação nem negativa nem positiva. Certo. Portanto, cada pessoa terá que procurar o seu mérito e procurar, digamos assim, um lugar ao sol, se assim se pode dizer, ou um lugar melhor através do seu trabalho, do seu mérito, do seu esforço.
já relativamente ao Manaia, ao Mário Manaia, acho que se cingiu muito ao Plano Municipal para a Igualdade e Não Discriminação de Ovar. Eu penso que ele quase se limitou a falar desse plano e das conclusões desse plano e, portanto, é algo que está já implementado, não é? Sim, e, portanto, não trouxe coisas novas, digamos assim. Era-lhe querido porque, pelo que eu percebi, era um projeto do Bloco. E aqui... Pronto, mas sei, aqui... sei que foi aprovado e ele disse, Sim, disse mesmo que contribuiu para a aprovação. Não sei se foi deles ou se partiu do Bloco ou não. Mas aqui eu acho que o candidato Flávio Costa ficou a ganhar porque no final ele fez um reparo que o tema era igualdade de género e afinal de contas apenas o Mário Manaia apenas falou disso, não é? Eu acho que aqui o candidato Flávio Costa esteve um bocadinho melhor. Ele também referiu, além destas medidas que o João elencou, referiu também que tem intenção, ou que o Partido Chega tem intenção de promover oficinas de formação em empreendedorismo e mecanismo de apoio às vítimas de violência doméstica. Ele também trouxe as vítimas de violência doméstica aqui. Sim. É interessante notar isto, interessante notar a sensibilidade deste candidato para estas questões que às vezes não estamos muito habituados. Neste partido... Pode falar do Flávio. Do Flávio, sim. Neste partido com este tipo de preocupações. Sim. Aliás, violência doméstica, que eu achei muito estranho não ter vindo para cima da mesa no debate dedicado à segurança. Ninguém se lembrou disso, ou não tiveram tempo para falar disso. Porque eu tenho a noção, ainda por cima, que infelizmente Ovar, nesse capítulo, não é dos melhores exemplos, não tem números assim tão agradáveis quanto isso. Portanto, quem estiver atento, digamos, é um assunto que tem que estar em cima da mesa. E nesse debate que foi tão desvalorizado, a questão da segurança, Verdade. a questão da insegurança, não há insegurança, existia, portanto, foi encaixava perfeitamente. E era digamos, o ponto certo. Era o verdade. ponto certo no tema certo. É verdade. De facto, mas isso não aconteceu. É o que é. Agora falaram, portanto, penso que até falaram ambos os candidatos, mas de facto há um realce maior da parte do Flávio, na medida em que o partido dele, a nível nacional, não tem mostrado grande acuidade com esse problema. Não é? Daí algumas pessoas dizerem que ele não está no partido certo. Já ouvi esse comentário mais do que uma vez, mas eu penso que ele se sente lá bem e tem, obviamente, as suas razões para lá estar. Obviamente que... E dentro dos partidos, as pessoas não são todas iguais, como é lógico. Sim, é isso. A diversidade também, no meio de tantos seguidores, a diversidade também com certeza que existirá, não é? Não há nenhum partido que seja unívoco no sentido em que aquilo que o líder pensa, todos os outros pensarão exatamente da mesma maneira. Acho que partilham algumas ideias e o que me parece no candidato Flávio Costa é isso mesmo, partilha algumas ideias e poderá não partilhar outro género de ideias. Sim, é isso. Não terá que as partilhar todas, enfim, identificar-se-á, se calhar, de uma forma maioritária com as ideias, com as propostas do Chega e pronto, é livre de... E depois haverá aqui uma outra questão, seguramente, a verdade é que dificilmente o Flávio Costa poderia ser candidato a Presidente de Câmara noutro partido. Digamos, era um partido que estava à procura de um cabeça de lista, de fazer uma lista e digamos, terá agarrado aquela oportunidade. Tem já as pessoas, sim. Portanto, teriam certamente pessoas, digamos assim, na calha, enfim, ou por ali mais próximas de poderem ser candidatos. Se bem que ele explicou, em abono da verdade, também para não passar aqui a ideia de que foi um oportunismo da parte dele para poder saltar para candidato, ele explicou, inclusive na conversa na cozinha com a Gabriela Ribeiro, que já está no partido há algum tempo e que tem feito um percurso e mais que isso é que eu achei muito interessante, que já passou por outros partidos e explicou porque é que tinha saído de lá. Ou seja, é uma pessoa que tem valores muito bem definidos e quando alguém do partido toca num valor que ele acha isto não pode ser feito, ele salta fora. E encontrou agora aqui, digamos, no Chega um respaldo, um porto de abrigo, digamos assim. Vamos continuar. Estou a falar demais hoje. À vontade. Sobre o segundo subtema, que foi o apoio a migrantes e às minorias, eu achei muito curiosa curiosa e não só, talvez até previsível, a intervenção do Flávio Costa, que disse que, em termos de apoios, propunha a realização de cursos de formação de língua e história da cultura de Portugal de forma a promover a integração rápida das populações imigrantes e que
e isto, obviamente, nós sabemos que é assim, não aceitam imigrantes que não se queiram integrar e que não respeitem os usos e costumes do país. Sim. Acho que isto é do senso comum, não será uma posição que eu acho que é partilhada não só pelo Chega, mas também acho por qualquer pessoa de bom senso e de equilíbrio, porque, obviamente, que em termos de imigração, se os imigrantes não se querem integrar ou se não querem respeitar os usos e os costumes do país que os acolhe, alguma coisa vai correr mal. Sim. A este nível, o Mário Manaia extrapolou para o nacional e começou por referir a subida das contribuições sociais dos imigrantes, que já excede, é 5 vezes superior aos apoios sociais que lhes são prestados. Penso que deve ter ido buscar estes dados da Pordata, com certeza, e indicou que estes números, e aqui foi a primeira alfinetada em relação ao Chega, indicou que estes números contrariam a narrativa do Chega, que diz que os imigrantes vivem à custa dos subsídios e dos apoios sociais. Certo. Ou seja, começou aqui uma pequena provocaçãozinha que acabou por levar, no final da sua intervenção, o Flávio Costa rebateu estas acusações e reforçou que o partido defende o respeito dos usos e costumes nacionais. Sim, sim. Pois, essa de facto foi uma reação, eu não diria contida, até muito contida, na medida em que as alfinetadas, para além de o Mário ter chamado oportunistas e mentirosos aos elementos do Chega e ter referido ao senhor dos hambúrgueres, no sentido da presença na manifestação, o Flávio não o interrompeu, portanto, e depois, no fim, pediu a palavra para dizer simplesmente isto mesmo, portanto, que o Chega não se revê na falta de respeito e, portanto, um valor que defende e que é prioritário é o respeito pelo próximo. Pareceu-me que esteve aí muito bem, não é? E marcou aí uma diferença, e não sei se não pontuou aí no sentido de não ter entrado numa guerrinha, digamos assim, de provocações. Que não deixou que o debate escalasse para onde não era necessário. Manteve o nível do debate e respondeu com tranquilidade. Sim. Penso que aí pontuou, pelo menos perante grande parte. Eu penso que, pelo menos, para algum eleitorado terá aí pontuado. Relativamente às prioridades, o Flávio falou, ainda neste tema, apoio a migrantes e minorias, na integração das minorias étnicas, portanto, ressaltando que aqui é preciso que elas queiram e que, portanto, não terão que ser pessoas que estejam dispostas a trabalhar e a integrar-se na nossa cultura, na nossa sociedade. E a respeitar os usos e obviamente, a respeitar, sim, portanto, faz parte, digamos, dessa integração. O Manaia falou, de facto, como disse muito bem o Paulo, na importância dos imigrantes e das suas contribuições para a segurança social, no sentido de equilibrar algo que estava muito mal, e ainda está, mas no sentido de aliviar, digamos assim, a pressão da segurança social. E, portanto, penso que foi isso. Há uma situação em que, ainda relativamente a este ponto 2, o Flávio faz uma proposta, mas quando estavam a falar do tema 4, ele faz uma proposta que, na minha opinião, teria cabido melhor neste ponto 2, quando propõe a criação de gabinetes de promoção ativa da integração social de minorias na vida laboral e na vida cultural. Portanto, ele só referiu esta proposta de criação destes gabinetes no ponto 4, quando eles, ao fim e ao cabo, se refeririam melhor, caberiam melhor neste tema 2. Mas não deixou de fazer esta proposta, que eu acho que é assinalável. Desculpem só introduzir aqui outra questão. Eu acho que neste debate ambos os candidatos, provavelmente, propositadamente, deixaram de parte uma comunidade que é a comunidade e que encaixava aqui perfeitamente. Comunidade cigana. LGBTQIA+, que, digamos, é um assunto que está em cima da mesa e que encaixava aqui também, e achei curioso nem um nem o outro tocarem no assunto. Talvez por ser um assunto que eventualmente possa queimar quando se fala para o público. Aliás, eles não identificaram nenhuma comunidade. Nenhuma comunidade. Falaram em minorias, exatamente. Do modo genérico. Foram sempre genéricos. E, portanto, não especificaram. Não houve aqui, digamos assim, o cuidado ou a coragem de especificar e falar especificamente nesta minoria ou naquela. O que poderia ter tornado o debate bastante mais interessante. Muito mais interessante. Mas, por outro lado, podia também, de alguma forma, como tu disseste, poderia ter prejudicado quem trouxesse isso à liça se isso não fosse abordado na maneira
politicamente Sim, correta, por assim sim, dizer. sim. Só acrescentar aqui uma coisa. Obviamente nós não podemos interferir na estratégia dos candidatos, mas podemos aqui comentar, é para isso que estamos aqui. Exatamente. E eu achei estranho, eu achei que isso iria ser falado, de alguma forma. E acho até, desculpa, a questão do politicamente correto, eu acho que aqui, quer dizer, eles não têm que se preocupar com isso, eles têm que apresentar a sua proposta. Exatamente. Aquilo que é politicamente correto para um pode não ser para o outro, Pode não e ser para o vice-versa, outro. não é? Sim, Portanto, sim, eles aqui sim, teriam sim. que... E sobretudo até porque Ovar nos 2 últimos anos já teve a marcha LGBT e portanto é um assunto que eventualmente que até um candidato que abordasse de uma forma positiva poderia cativar eleitorado, porque essas pessoas também votam, não é? São pessoas como as outras, ao fim e ao cabo, não é? Eu só queria acrescentar aqui uma das medidas que o Mário Manaia referiu também, foi a necessidade de formar docentes para a integração das comunidades. Sim, hoje se calhar nota-se isso, há professores que são confrontados com esta afluência de alunos de comunidades várias línguas dentro de várias da sala, línguas, costumes. não estão eventualmente preparados e formados para isso. Realmente isto é uma lacuna que se calhar terá que ser a nível do Governo Central, que terá que ser pensada a formação de docentes nesta área, ou seja, numa área de integração, e se calhar passará também pela língua, até a utilização de uma língua que possa ser mais comum a todos, porque os próprios professores também podem não estar preparados para executar estas tarefas, ou seja, não é o clássico aluno que fala língua portuguesa. E é muito curioso trazer esse assunto porque eu, na verdade, acho que a integração de migrantes é muito mais fácil de ser feita através dos filhos do que através dos pais. Sim. Os filhos vão para a escola, ganham novos hábitos, novos amigos, integram-se, digamos, naturalmente e depois levam o reflexo disso para casa. Veja-se o caso dos nossos imigrantes, que foram para a França, para aqui, e muitos chegou a uma altura da vida e diziam, vão voltar para Portugal. E alguns não voltaram porquê? Porque os filhos tinham lá a vida estabelecida e disseram, não, eu não vou, o meu país é este. Alguns, apesar disso, vieram, não é? Mas muito, digamos, deste caminho de integração é feito dos mais novos para os mais velhos. E aí a escola tem uma palavra fundamental. E portanto esse assunto é de veras importante. É importante, sem dúvida nenhuma. Sim. Portanto, e aqui o Mário Manaia, acho eu, teve aqui um ponto positivo a favor dele, né, neste particular. É claro que isso podem levantar questões complexas, não é? No sentido, porque nós sabemos que temos turmas com, não é uma nacionalidade nem duas, são 4 ou 5 ou 6 às vezes. Verdade. É? E portanto não é, digamos, muito fácil encontrarmos quer pessoas, portanto, auxiliares, quer professores, não é? Que consigam, digamos assim, facilmente perceber e falar e integrar pela língua tanta nacionalidade junta, não é? Verdade. Portanto, aí teria se calhar que haver um estudo e uma digamos assim, uma reafetação de alunos por turma, por forma a minimizar esta diversidade tão grande em cada uma delas. Certo, porque senão acaba por ser um impacto também negativo na progressão, digamos, das aulas no seu percurso normal, não é? Funcionamento da própria aula. Claro. Eu penso que no Ministério da Educação ouvi qualquer coisa há dias, através do Ministro Fernando Alexandre, que há uns elementos de ligação que são, digamos, que o Ministério da Educação não proveu o contrato deles a tempo e que estava agora a tratar disso no final do mês de agosto, início do mês de setembro, e acho que alguém da Associação Nacional dos Pais estava realmente a queixar-se disso. Significa isto que já deve haver alguns elementos de ligação entre as comunidades de imigrantes e digamos, o pessoal docente. Agora falta realmente o trabalho de formar o pessoal docente para isso. Certo. Isto também não é uma coisa que se diz-se rapidamente, mas não se faz rapidamente. Pois claro, é verdade. Assim como os imigrantes não chegaram de um dia imigrantes para o outro, também não não é? chegaram ontem. Vão chegando. É um trabalho que tem que ser feito e sempre, e continua, de forma regular e continuada. Claro que sim. Não sei se querem fazer mais alguma observação em relação ao debate. Vamos para o tema 3, se calhar, não sei Paulo tiver de acordo. Vamos a isso. Vamos para o tema 3. Então, posso... João, sim, claro. Então, no tema 3, eu acho que foi, de facto, o tema em que mais rico, no sentido das contribuições deles, das propostas, de mais propostas e mais interessantes. E aqui também acho que houve um empate, quer dizer, não houve aqui nenhum dos candidatos que tenha sobressaído em relação ao outro, para focar o seguinte: as propostas são diversificadas, começando pelo Flávio. Ele fez um levantamento daquilo que dos apoios para pessoas com deficiência que já existem no Conselho, falou na Santa Casa da Misericórdia, nas IPSS e no papel fundamental que a Cercivar desempenha. Falou também, propôs dotar as creches com pessoal qualificado para pessoas
com deficiência. Além disso, criar iniciativas, referiu iniciativas de outros municípios que podem eventualmente servir de modelo para o nosso e ainda, portanto, o apoio através de incentivos fiscais e facilitação ao nível da burocracia a empresas que empreguem mais pessoas com deficiência. Falou também nos transportes, na busway, promover ações para facilitar a utilização de autocarros por pessoas com deficiência. Portanto, pareceu-me aqui, de facto, que aqui uma preocupação social importante e com propostas que, embora não tenham detalhado como as iam implementar, mas propostas válidas e que, pelo menos, fazem refletir e ver que as pessoas já têm o diagnóstico feito e que estão preocupados com estes assuntos. Certo. O Manaia também não esteve pior, na medida em que teve aqui propostas também, na minha opinião, bastante interessantes, como, por exemplo, falou nas dificuldades de acessibilidade para os deficientes nos edifícios municipais e nos passeios da nossa cidade, nomeadamente. Falou numa aposta forte no apoio como um fator de inclusão, o desporto inclusivo, falou no desporto escolar, programas desportivos para pessoas com deficiência. Eu acho que isto é uma lacuna que realmente foi muito bem identificada pelo Bloco e acho que deve ser pensada. Porque temos atletas vareiros a brilhar noutros municípios. Exatamente. E, portanto, para além de se promover o desporto, é também uma forma de integração dos deficientes, das pessoas com deficiência, que não devem, por isso, ser, subtraídas à participação no desporto e nos desportos que vão sendo oferecidos, nomeadamente nas escolas. E a acrescentar a isto, desculpa, João, porque estavas a falar do candidato Mário Manaia, e ele também propôs aqui a criação de um canal de denúncia de abusos a este nível, que às vezes, e nós bem sabemos que os deficientes às vezes estão mais sujeitos do que as pessoas ditas normais, não é? E realmente esta criação do canal de denúncia de abusos pode ser uma proposta interessante se vier a ser implementada. A este nível ele aproveitou também, e aqui num ponto de vista se calhar também político, aproveitou também para falar em desportistas de origem não portuguesa que têm ganho medalhas lá fora, como o caso do Pedro Pichardo e o caso do Isaac Nader, que recentemente venceu os 1500 metros nos campeonatos do mundo, e que de alguma forma ilustram esta pluralidade de origens, no fundo, da nossa comunidade e que, no fundo, está a representar Portugal. Ambos, tanto um como o outro, estão a representar Portugal. Digamos que ele colocou todos debaixo da bandeira, ao fim e ao cabo. Exatamente. Em relação à questão da adaptabilidade dos transportes, ou dos meios de transportes, ele referiu que era preciso que o contrato que está estabelecido com a Busway fosse implementado, porque pelos vistos já deve preconizar algumas medidas de acessibilidade ou de facilitação de acessibilidade. Há que dar seguimento a isso. Se já existe em contrato, só resta a Busway pôr em prática estas medidas também. Referiu também aqui o aumento das creches e lares para idosos. Sim, de que maneira? Não sabemos como, mas... Mas aqui idosos, estávamos a falar, o tema é a deficiência, não sei se estava a referir-se aos idosos deficientes, enfim, mas pronto. Provavelmente houve aqui uma mistura. Aliás, eu vou aproveitar aqui, até porque hoje só temos um debate e não tem que ser tão corrido, e eu acabo por conseguir encontrar aqui algum tempo também para falar. Falaram da Busway e já foi falada várias vezes, em vários debates e sobre vários prismas. Há uma coisa que até hoje eu não consigo entender porque é que não foi feita na Busway. Ou seja, quando eu ouvi falar, vem aí transportes públicos, para mim, transportes públicos significava eu compro um passe e ando no transporte público quando eu quiser. Não é assim que funciona. Eu compro um passe para uma determinada rota. Ora, eu se tiver o passe, vamos imaginar, para ir de São Miguel até à zona escolar e um dia quiser ir ao Furadouro, eu tenho que comprar um bilhete. Eu acho que isto é talvez uma das principais razões porque a adesão não é forte à Busway e que não se traduz em números que obriguem já a termos mais autocarros, etc. Não faz sentido, para mim, atenção, esta forma de venda de passe. É uma limitação de oferta injustificada, digo mesmo, até para a própria empresa, não é? Qual é a diferença? O autocarro já tem que ir lá, não é? O autocarro já tem que ir lá. Então, para levar 5 pessoas ou 20 pessoas, a diferença não será muito significativa. Mas, até em termos de receita, acabaria por ser, não é?
É o que eu acho. E depois, as pessoas queixam-se muito das rotas serem desajustadas. Pá, sinceramente não vou falar disso porque não tenho conhecimento suficiente para dizer se são, se não são. Parece-me que a frequência entre Ovar e Furadouro de facto não é suficiente, mas parece-me que também que no passado já houve esforços para reforçar essas rotas e depois andavam vazios. Portanto, tudo isto às vezes é um bocado estranho e não se percebe muito bem. Agora, também há outra questão que é preciso ser vista, que é o custo dos transportes, e neste caso de uma companhia de transportes que é cofinanciada, digamos, por dinheiros públicos e que mantém o preço do bilhete para o Furadouro, na minha opinião, exorbitante. Quer dizer, há dias estavam-me a dizer, é praticamente o preço de ir de Uber. E o Uber apanha-te no sítio onde tu estás, deixa-te à porta onde tu pedires e, aliás, se for um Uber partilhado por 2 ou 3 pessoas, é mais barato ir de Uber. Mas essa situação deveria ter sido, se não foi, salvaguardada no contrato, não é? Pois. No contrato de, digamos, Sim, o tal promoveu contrato o foi- financiamento, há de haver um contrato, e aí deviam ter sido impostas algumas condições, nomeadamente essa de estabelecer um limite, um Exatamente. teto para os preços. não é? Exatamente. E portanto, mas eu aqui o meu maior apelo é democratizem a utilização do transporte público em Ovar, porque não é democrático, de certa forma, não é? Aliás, porque na área metropolitana do Porto, o passo que tu tiras funciona Claro. E E na desde maior parte Espinho até de a- todos os sítios, à praticamente. Exatamente. Póvoa de Varzim. Exatamente. Eu já Faz utilizei em tempos quando trabalhava Sim, lá, utilizava o passe. Mas e o agora passe já é por dava-me regiões, tudo. já nem é só na cidade, Sim, é por sim. regiões. Antigamente dentro era da- no Porto, mas agora não, agora sim, vai sim. do Porto à Póvoa de Sim, Varzim sim, e exatamente. até aqui a Espinho. Pronto, fica aqui esta minha observação. De facto, depois fiquei muito desiludido quando percebi que não era nada disso. Pá, que estranho. Então, mas, quer dizer, eu tiro um passo para ir daqui até ali. Então, e amanhã, se eu quiser ir daqui, pagas um bilhete. Mas vou pagar um bilhete que é caro. Quer dizer, não faz muito sentido, mas pronto. Há de mudar um dia, esperemos nós. Claro que não, esperemos que um dia tenhamos Sim. o Conselho coberto, Sim. o Conselho, Exatamente. já não digo só a cidade, o Conselho Exatamente. coberto por um transporte coletivo de qualidade. E também quer dizer que está melhor do que estava. Pois, não é? era isso que eu ia dizer, não deve servir de consolo nem de justificação, Sim, mas claro. nós tivemos muitos anos sem nada. sem É nada, verdade, não é? é E verdade. portanto aquilo que há já é um avanço considerável em relação àquilo que não tínhamos no Sim, passado, sim. mas isso não pode servir para que fiquemos Claro. numa solução que não é satisfatória. Claro não é? que sim, E claro que sim. e que facilmente se pode transformar numa oferta muito mais apelativa. Sim, para verdade, pessoas. verdade. Apelativa e útil. e Sim, útil. sim. E há exemplos disso. Sim. Acabamos de os Claro, referir. sem dúvida, Sim, sem sim. dúvida, sem dúvida. Vamos continuar. Vamos passar então para, Desculpem lá estar para aqui. o ponto 4. E o ponto 4 era conflitos sociais e segurança. Aqui ambos apresentaram propostas sem grande densificação quanto ao seu conteúdo e a sua implementação também, quase como intenções, digamos assim. O Flávio referiu a sua prioridade, e sendo ela a segurança de todos os cidadãos e o respeito pelo próximo, nomeadamente pelas autoridades. E como uma medida para promover e para levar a cabo essa prioridade, referiu o reforço das patrulhas locais da PSP e da GNR. Para além disso, pouco mais disso, a não ser a criação de gabinetes de promoção, a tal proposta que eu digo que está aqui um bocadinho Sim. desenquadrada Sim. e que falei há pouco, portanto, da integração social das minorias e o reforço dos serviços municipalizados de fiscalização. O Mário Banaia falou aqui numa coisa para mim muito relevante e importante e acho que é uma proposta de valor, Casas que de é a abrigo. Casa de Abrigo para vítimas de violência doméstica. Exatamente. Não é? É uma boa ideia e uma ideia, penso que facilmente execuível e com um valor social relevante. Depois mais uma vez espicaçou aqui, alfinetou É verdade, o Flávio quando disse A propósito do Razi. que o Chega era, portanto, que havia uma mente que o Chega era um partido de extrema-direita e que era uma mentira do Chega, a correlação entre o aumento da imigração e o aumento Da insegurança, da do criminalidade, à qual o Flávio, depois, no fim, pedindo a palavra, respondeu de uma forma novamente tranquila, novamente moderada, dizendo portanto, negando que o partido que chega seja um partido de extrema-direita, que é um partido, isso sim, conservador, e até elencou aqui, digamos, as grandes
as prioridades digamos, na atenção do Chega, que seriam primeiro a família, depois os vizinhos, piada aos vizinhos, terceiro, os cidadãos do país e, por fim, os outros. Sim. Ele deve estar, obviamente, a enquadrar os imigrantes. Os imigrantes e, portanto, as pessoas de fora. Pronto, não disse tudo, mas também quero que... Vou deixar alguma coisa para o Paulo referir e vamos falando. Em relação a este ponto, eu acho que o Mário Manaia também aproveitou para a segunda alfinetada, que foi fazer ou dizer que o relatório do Razi de alguma forma contraria aquela narrativa que o Chega alimenta, que, como o João já disse, que é que o aumento da imigração conduz ao aumento dos números do crime. Realmente o relatório anual da Segurança Interna diz que há menos crimes e realmente a população aumentou, portanto há aqui uma contradição. Sim. Pronto, e ele aproveitou isto. Depois ele falou de uma coisa também achei muito importante, que é o combate às redes de imigração. Isto é verdade, muito do problema da imigração advém e das condições miseráveis em que os imigrantes muitas vezes habitam, vivem e até trabalham, tem a ver com as redes de imigração que os trazem para cá, que muitas vezes até nem são portuguesas, ou são de origem portuguesa, são de origem estrangeira. Ainda há dias vimos um programa no canal Now, em que mostrava as condições de habitabilidade, mesmo ao pé da sede de Lisboa. Sim, numa cave, não era? Num prédio antigo, onde eles dividiram aquilo em pequenos cubículos de 2 por 3 metros, todos forrados a madeira e com pladur. Aquilo é uma autêntica caixa de fósforos, que ardendo ali qualquer coisa é um perigo imenso. E isto, quem é que estava a gerir essa casa? Era alguém de origem indiana, ou indostânica, pelo menos. Isto é preocupante. Este combate tem que ser feito, esta procura, esta identificação de quem está a ganhar com isto, porque eu acho que quem está a ganhar com isto são estas redes, às vezes até nem são as entidades empregadoras. Não ser integração nenhuma. E é que estar a exploração. A exploração e uma indignidade para os próprios. Verdade. Quase escravidão. Sim. E depois situações em que são caçados os passaportes e coisas... ficam na dependência, ficam presos, não é? É verdade. Presos e amarrados. Cria-se ali uma dependência de uma suposta dívida de tratar dos documentos, por exemplo. Tudo isto é muito complicado. Há uma questão que as pessoas... Deixa-me só dizer, desculpa, vais continuar, só para dizer o seguinte, eu acho que essa referência que o Paulo agora ficou, porque o combate às redes de tráfico de imigrantes é de facto relevante, mas achei desajustado aqui, porque a Câmara aqui, o município aqui não vai ter, não tem possibilidade de fazer praticamente nada, não é? Isto tem que ser um assunto tratado a nível de políticas nacionais. E mesmo aí vão ter dificuldade. E pelas polícias também. Claro, sim. Sobretudo pelas polícias. Sim. Mas com diretivas nacionais, não é? Sempre. Uma coisa que o Manaia falou e que aqui também me pareceu importante, reforçando um bocadinho, que já falámos há pouco, que é como referiu a comunidade escolar como um meio privilegiado de integração. Foi aquilo que tu há um bocadinho referiste. Verdade. E que o Mário Manaia também disse neste ponto 4 e que acho que de facto aqui está identificado, já explicámos aqui porque que é um meio de facto privilegiado para promover a integração das famílias de imigrantes. O que eu ia dizer agora tinha a ver com o assunto, e tem ainda, como é lógico, que é essas questões, digamos, de concentração de pessoas a viver num determinado espaço. Muitas vezes nós pensamos que só acontecem longe de nós, mas eu já tenho relato de situações em Ovar, de apartamentos, onde são colocados em cada quarto 2 beliches, e são alugados a cama do beliche. Ou seja, vamos imaginar alguém, e isso depois também contribui, foi uma conversa muito interessante que eu tive com alguém, isso depois também contribui para o inflacionamento do preço do arrendamento. Porquê? Porque, repara, uma coisa é alugar uma casa para uma família habitar. Ok, eu posso pagar 600 euros. Mas se eu for colocar a morar lá 12 pessoas, todas a pagar renda, eu posso pagar 1.000. Cada uma delas paga menos, mas no conjunto pagam muito mais. Exatamente. E o que está a acontecer é precisamente isso, o aluguer da cama. Para você aqui, para dormir durante um mês, paga-me 350 euros. 2 ou 3 pagam a renda, o resto é tudo lucro. Mas ainda há situações piores, é que quando trabalham um dos ocupantes, digamos assim, da cama trabalha por turnos, até aquela questão da cama quente. Eventualmente. É? De dia a cama é tua, à noite a cama é minha. Nem tinha pensado nisso. Acaba por ser uma mesma cama, ou várias camas, não é? Que estão, digamos assim, alugadas de manhã ou durante o dia a um e da noite a outro. 24 horas. O que vai fazendo com que a renda
dispar, não é? Verdade. A renda recebida dispar, Verdade. e portanto com uma indignidade completa. E eu isso acho que aqui o apelo que deve ser feito normalmente isto acontece em prédios, é os próprios vizinhos, porque não me vão dizer que não se apercebem disso, apercebem seguramente, que denunciem essas situações, porque é intolerável este tipo de, digamos, é intolerável. E portanto não está assim, digamos, também tão longe, não será numa escala como aquela que vimos nas notícias nacionais, mas isto espalha-se rapidamente e a ganância, infelizmente, leva a que isto aconteça por todo o lado. Exatamente, sim. Eu também tenho conhecimento de algumas situações. Verdade. Portanto, é muito mau. Eu acho que muito devia haver uma fiscalização efetiva sim. a essas situações. Uma fiscalização mesmo que punisse quem está a aproveitar de situações que são indignas, completamente inaceitáveis. Verdade, é verdade. Muito Aliás, bem. nós aqui chegamos à conclusão que a questão da fiscalização é muito importante. Ela foi referida aqui em vários subtemas, tanto pelo candidato Flávio Costa, até pelo candidato Mário Manaia também. E se calhar é transversal a muitos outros assuntos e a muitos outros temas, porque há regras, há leis, mas ninguém realmente fiscaliza ou não se fiscaliza suficientemente as coisas. E parecendo que não, isso acaba por ser um convite que é feito no fundo, à prevaricação. Tal e qual. Ou seja, se eu estaciono o meu carro mal estacionado hoje, amanhã, ninguém nunca vai torna-se normal. Então não há problema nenhum, continua a pôr o meu carro no sítio onde não se pode estacionar. É isso. Eu acho que e até com efeito de surpresa quando o carro for multado. Então, mas que é que o tempo que eu estaciono aqui vieram-me agora multar, não é? Ainda queria esse efeito. Exatamente. Se corre muito mal nesses dias. Verdade. E a verdade é essa que notamos. O candidato Flávio Costa, numa ou noutra ocasião, referiu que é preciso reforçar os serviços de fiscalização da Câmara Municipal de Ovar, isto agora no plano mais local. Sim, porque não? Se calhar, ou alocar ou realocar funcionários que estão em funções que se calhar há excedentários, porque não transitá-los para esse gabinete da fiscalização e pô-los a fiscalizar determinadas situações. Não estou a falar só do trânsito, estou a falar de uma série de situações que realmente há uma certa sensação de impunidade nas pessoas que cometem as ilegalidades, ninguém diz nada, ok, está muito tudo bem. As conversas são como as cerejas. Nós só com um debate já só temos 8 minutos. Rapidamente, vamos já avançar para a pergunta. Força. Mas só dizer que realmente em relação a isto ainda, nós não temos falta de normas, nem falta de regulamentos. Não. Aliás, temos até uma sobrecarga grande de normas e regulamentos em relação a outros países. Só que depois não exigimos o seu cumprimento. E depois há aquela história do crime continuado. Não é? O crime compensa. E, portanto, se o crime compensa, vamos. As normas existem, mas não são cumpridas. Portanto, na prática é como se não existissem. São indicadoras só. Portanto, daí, sem dúvida, que o papel da fiscalização, não só a nível local, mesmo a nível nacional, a fiscalização não tem sido levada como deveria. Vamos fechar, vamos lá. Queres começar tu? Agora? As perguntas, sim. Vamos para as perguntas, não é? Isso mesmo. As perguntas que o Mário Manaia fez ao Flávio foi que as medidas que o Chega preconiza propõem a entrega de cheques às famílias, como pretende concretizar. O candidato Flávio Costa respondeu e bem que nunca falou em cheques, apenas em apoios, também não concretizou, ou seja, que tipo de apoios, como, mas concretizou que acredita na idoneidade das pessoas e advoga o apoio para pessoas e famílias cumpridoras da lei. Isso sim. Não é a favor do subsídio à dependência e os critérios de seleção para, digamos, obter esses apoios são baseados nas pessoas que contribuem para o crescimento da economia e que cumprem a lei e os deveres de cidadão. Acho que a pergunta foi de alguma forma matreira, mas o Flávio acabou por responder bem. Até porque o Flávio, num outro debate, tinha apresentado essas medidas e elas seriam conhecidas, julgo eu, do Mário Manaia. Salvo erro de cabeça, uma delas posso assegurar que eram famílias por filho 500 euros por ano durante 3 anos e depois mais um apoio mensal durante, eu penso que era até ao período da lactência, não tenho bem a certeza, mas era mais um valor mensal durante algum tempo para apoiar também a natalidade. Eu penso que aqui, se me permite, portanto, o Manaia tentou evidenciar uma contradição. Isso. Uma incoerência da parte do Chega, no sentido de dizer, mas se o Chega, por um lado, persegue minorias étnicas, nomeadamente os subsídio-dependentes,
como é que vem propor agora apoios, subsídios, digamos assim, Sim, apoios sim. às famílias, digamos que pelo nascimento de filhos, portanto, famílias dessas que muitas delas estarão em situações nestas minorias, incluídas nestas minorias étnicas. Claro. Portanto, criou aqui tentou evidenciar aqui uma contradição. O Flávio respondeu que pontuou bem quando disse que alegou também o Manaia que esses subsídios, o tal cheque, poderia ser aproveitado para outros fins. Desviado. Aqui o Flávio aproveitou de uma forma inteligente, fazendo notar que o Chega acredita na idade dos jovens, dando quase a entender que, em contraponto, o Bloco estava a duvidar da idoneidade dos jovens. Esteve aqui, aproveitou um bocadinho aqui a onda, surfou um bocadinho a onda. Por outro lado, disse que reiterou que os apoios, explicando que os apoios não se destinam aos subsídio-dependentes, como queria tentar fazer. Mas sim à população ativa. Mas sim à população que queira trabalhar e que realmente trabalhe. Certo. E, portanto, só para esses é que estariam em causa os tais subsídios. Muito bem. Em relação à pergunta que o candidato Flávio Costa colocou ao Bloco de Esquerda, neste caso ao Mário Manaia... Paulo, só ainda aqui, porque eu esqueci-me aqui de uma coisa. Só dizer isto. Achei estranho que o Flávio tivesse deixado passar, incólume e sem qualquer comentário, nem defesa, a acusação de que o Chega persegue minorias étnicas e subsídio-dependentes. Sim. Portanto, deixou passar... Ou talvez não tivesse identificado. Defendeu-se da contradição, mas devia ter sido, na minha opinião, mais proativo no sentido de se demarcar desta acusação. Sim, e se houve um momento que quase que invocou a defesa da honra, poderia ser outro para isso. E há razões para isso. Sim. Desculpa. Sim, não há problema. Então, ora, essa tudo o que acrescenta é bom. Em relação à pergunta que o Flávio colocou, foi pegando no caso da Mariana Mortágua, que se encontra ausente neste momento, que foi substituída no Parlamento, se o Bloco de Esquerda, como é que vai agir perante isto, se o que interessa são os problemas externos ou são os problemas internos, ou são a vida interna. E aqui acho que o Manaia também, de alguma forma, respondeu bem e acabou por ser feliz, porque ele diz que para o Bloco de Esquerda e para ele também, que a vida humana está, e a defesa do ser humano é importante, quer seja cá, quer seja no outro lado qualquer, portanto é um valor que é completamente inalienável, mas que ele não abdica desse valor, mas que não abdica também de defender os interesses em Ovar e não abdicará disso. Ou seja, saiu-se muito bem também nesta resposta. Muito bem. Já agora, só para terminar, a minha opinião sobre esta última pergunta, enfim, desvalorizo-a no sentido em que ela de facto não tem nada a ver com o nosso município, mas o Flávio preparou aqui uma pergunta, o Flávio Chega, uma pergunta realmente acutilante, no sentido em que perguntou ao Mário se os ovarenses, ao fim e ao cabo, podiam confiar que os seus interesses estariam sempre, digamos, lá em cima para o Bloco, se, afinal, a sua própria líder acabou por deixar, digamos assim, o lugar que tinha no Parlamento com digamos assim, discussões, até algumas delas propostas pelo Bloco, e foi digamos assim, na flotilha para Gaza. Pôs aqui em questão, afinal, se a própria líder não põe os interesses as prioridades, como é que agora respondeu o Mário Manaia que, de facto, enfim, tinha havido uma descoordenação, que já estava resolvida, mas rematou no fim, enfim, salvaguardando de certa forma a posição do Bloco, dizendo que vai sempre defender os interesses da população de Ovar, sempre e com um sentido humanista. Muito bem. Meus caros, obrigado uma vez mais por estarem cá, por nos ajudarem a prestar este serviço público que pretendemos plural e aberto e que faça as pessoas pensar sobre aquilo que está à nossa volta. Aproveitar para convidar todos a assistirem hoje aos 2 últimos debates, e chamo a atenção, 2 últimos debates para candidatos à presidência da Câmara, porque sábado vamos iniciar os debates para as juntas de freguesia. Hoje vamos encerrar às 20 horas com Lígia Pode do Agir e Henrique Araújo do 2030 a falar sobre clima, ambiente e energia, e depois com Carlos Ramos da CDU e Mário Manaia do Bloco de Esquerda a falar sobre trabalho e emprego local. Estaremos de volta amanhã com mais comentários, também para encerrar, às 18 horas, outra vez com João Balreira e com Lúcia Leite. Obrigado, então.
Continuação do Obrigado bom dia também. para vocês, Obrigado, uma boa João. quinta-feira, um Obrigado. bom resto de semana. Para os nossos ouvintes também, um bom resto de dia. Deixem-se estar por aí nos 98.7 desta nossa e vossa nova Rádio Global de âmbito local. Despeço-me com consideração e com as duas palavrinhas do costume, que são uma promessa. Até breve. Especial Entrevista. Especial Entrevista.